Amigos e amigas da JP TV, eu sou partidário daqueles que costumam chamar a Bíblia de um livro inerrante. Repito a palavra, pouco estranha. Um livro inerrante significa dizer um livro que não pode ter erro. Mas fique bem claro desde já que o livro não pode ter erro quando se trata do assunto Deus. A Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia não tem fontes matemáticas, nem astrológicas, nem de outra ciência qualquer. A Bíblia é a revelação de Deus, pela própria palavra de Deus, feita e repassada a nós através de seres humanos. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, logicamente devemos concluir que não pode ter erro. Sabemos que Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, onisciente, onipotente, sapientíssimo, tudo o que de adjetivo absoluto podemos dizer se refere a Deus. Ora, se Deus vem se revelar a nós e nós somos passíveis de admitir que tem erro, então, com o perdão da nossa ignorância, nós devemos admitir que Deus não é sapientíssimo, nem pode estar isento de erro. Ao contrário, Deus realmente veio revelar-se a nós e nesta revelação não pode haver qualquer erro sobre a ameaça e sob a dúvida da veracidade absoluta da verdade de Deus. Eu costumo dizer e gosto de dizer que a Bíblia é parecida a um coco. Aquele coco grande que tem o famoso líquido restaurador e refrigerante da água de coco. Ora, vamos ver como é que se compõe o coco. O coco tem externamente uma casca áspera, forte, que nós devemos remover para chegarmos à água do coco. Nós estamos no século XXI. Nós não podemos ler a Bíblia hoje, que tem quase 4.000 anos, com os olhos de hoje. Nós devemos retornar ao tempo em que a Bíblia foi escrita, na situação econômica, política, social e religiosa da época. Tirar então aquelas condições condicionantes que é a casca do coco. Estas condições do tempo em que foi escrito. Tiramos estas condições e vamos ver o que a Bíblia nos diz hoje, dentro daquele princípio de que a Bíblia é de uma atualidade emocionante. Então vamos tirar a casca da Bíblia, a casca do coco. Em seguida, nós temos que abrir o coco, que é duro, para chegarmos ao líquido, que é água refrigerante. Então vamos abrir a Bíblia. Tá? Este gesto nos dá a entender e a encaminhar o nosso desejo de lermos a palavra de Deus na isenção das condições da época em que foram escritas. Aberto o coco, nós temos o líquido. E o líquido é a palavra de Deus, que nos sacia,
nos alimenta e nos refresca. Então, qual é o próximo passo? Ler o texto. Ler o texto. Estou aqui com a Bíblia aberta, com o texto à minha frente. Cabe agora exatamente o passo da leitura. Uma leitura isenta, neutra, uma leitura rezada, uma leitura solicitada a Deus com sabedoria, e vamos ver 3 momentos do sentido do texto bíblico. Há diversos outros momentos que nós abordaremos nos próximos encontros, mas hoje eu gostaria de salientar 3 momentos. Eu vou abrir o texto e encontro 3 qualidades deste texto. Vamos ver. Primeira qualidade, a qualidade real. O que é que diz o texto? O texto vai dizer aquilo que o agiógrafo quis nos transmitir no seu sentido real. Um exemplo típico, Pai Nosso. Vamos lá ver em Mateus, capítulo 6 e versículo 8. Quando rezardes, orai desta maneira: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas ou nossas ofensas, como também nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação. Cada palavra aqui é uma palavra real. Pai nosso, santificado, venha o teu reino, o pão de cada dia. Não há aqui qualquer configuração. Este é o sentido real. Mas há muitas passagens bíblicas que não têm o sentido real, mas têm o sentido moral. Sentido moral é aquele sentido que o texto nos induz para praticarmos ações conforme o ensinamento do texto bíblico. Grande exemplo do sentido moral é a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado, deixaram-no quase morto. Passou por ali um sacerdote, um levita, e ambos foram desviando para o outro lado, até que chegou um pagão, um samaritano, se compadeceu dele, foi lá curar as feridas, levou-o para a aposentadoria e pediu para que fosse tratado e ele pagaria as despesas. Nos aposentos dele, o samaritano cuidou que esta vítima dos assaltantes fosse bem tratado. Qual é o significado moral desta passagem? É exatamente a prática da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo, da amizade e do respeito à pessoa humana. Então, vimos sentido real, aquele que a palavra realmente representa. Sentido moral, aquele em que a palavra nos induz a ações de solidariedade. E vamos ver a terceira configuração do sentido bíblico. É o sentido alegórico, quando o texto se vale de figuras para definir o nosso papel. Por exemplo, eu sou a verdadeira videira
de Jesus, e vós sois os ramos. Mas como videira e como ramos? Ora, o ramo separado da videira não produz, seca. O ramo que está vinculado à seiva da videira produz frutos e abundantes. Eu sou a videira. Fiquem presos a mim para que possais produzir frutos. Outro, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Qual é o papel do sal? Sem sal há tempero, não há tempero. Vós sois o tempero da humanidade e vós sois a luz do mundo. Então Jesus, com esta comparação, quer levar e quer conduzir seus discípulos exatamente no caminho da preservação e do bom produto das nossas ações. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vós sois as minhas ovelhas. Ora, eu não sou a ovelha de Deus. Mas Jesus se vale desta figura muito comum na época para dizer exatamente da importância que tem o pastor e da importância que ele dá a cada ovelha. Então vejamos sentido real, sentido moral e sentido alegórico. Pensemos e meditemos sobre cada um destes três sentidos para que, com a leitura pensada, rezada e meditada da Bíblia, possamos sempre colher os melhores frutos da nossa progressão espiritual no conhecimento cada dia melhor e mais aprofundado do grande mistério de Deus. Pense nisso enquanto eu lhes digo Shalom.